Olá, pessoal da turma X. Então, nós vamos dar início a mais uma disciplina do módulo 1 do curso técnico de enfermagem, que é a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Essa disciplina ela é importante porque os conhecimentos dela vão ser aplicados na disciplina de Fundamento de Enfermagem. E vocês devem se dedicar um pouco mais relacionado ao aprendizado de vocês, porque eu estou vendo lá nas visualizações dos vídeos que eu mando, uma quantidade pouca de visualizações para o tanto de aluno que a turma tem, pessoal. Então, essa disciplina, vocês têm que se dedicar tanto relacionado ao entendimento do funcionamento das funções orgânicas, como também às partes que compõem o organismo em si. E como eu falei, coisas dessa disciplina a gente vai buscar e vai trazer lá na disciplina de Fundamentos de Enfermagem. Vocês têm que entender o funcionamento dos sistemas cardiológico, respiratório, sistema digestório e etc., porque vocês vão fazer procedimentos, certo? Aplicação de medicamentos e outras coisas mais relacionadas a esses sistemas. E se vocês não entenderem como o corpo funciona, vai ficar muito inviável de vocês realizar o procedimento e daí aconselhar e até entender para que vai servir aquilo naquela circunstância, naquele momento ali. Então vamos começar aqui a parte mesmo teórica da disciplina e depois eu vou explicar um pouco lá da atividade que eu mandei para vocês. Então, como eu falei para vocês, essa disciplina faz parte do módulo 1, certo? Do curso técnico de enfermagem. Porque dentro desse módulo a gente estuda anatomia, porque no módulo 2 vai entrar com a disciplina de fundamento de enfermagem, onde essa disciplina aqui é puxado todo o conhecimento que é adquirido aqui. Quando essa disciplina é colocada, é feita no presencial, geralmente eu gosto de fazer algumas coisas práticas. Mas aqui de modo remoto vai ficar meio complicado, por isso eu peço a vocês que vocês se dediquem mais no aprendizado dos conteúdos, visualizem os vídeos por completo para poder entender o que eu estou explicando e lancem as dúvidas no grupo, porque o que eu estou vendo também, e até um puxão de orelhas em vocês, é que não tem dúvida, ou vocês estão entendendo tudo ou vocês não estão entendendo nada. Simplesmente uma ou duas alunas perguntam alguma coisa relacionada à atividade, os demais somente ficam calados, não perguntam. Vocês têm toda a liberdade de perguntar o que vocês quiserem relacionado ao conteúdo, a um item da questão que não estão entendendo, por que aquilo é daquele jeito ali, certo? Como eu disse a vocês, eu nem sempre vou responder de imediato, mas eu sempre tenho a preocupação de visualizar o grupo e elaborar uma resposta, e tendo um pouco de tempo, eu elaboro até um mini vídeo respondendo a pergunta de vocês. Então vamos agora para a parte teórica mesmo. Então, a disciplina de anatomia é a disciplina onde nós vamos estudar o corpo humano, porque o corpo, na essência da saúde, é um instrumento de trabalho de todo e qualquer profissional. E na área da enfermagem, com certeza, nós temos como instrumento de trabalho o corpo das pessoas. É uma das profissões, como as demais da saúde, que a gente tem a liberdade de manipular e acessar o corpo do paciente, certo? Com a permissão dele, para realizar procedimentos, ou seja, o que for dentro das diversas categorias da profissão. Então a gente começa aqui com esse slide mostrando um crânio, né? Porque dos nossos primeiros conteúdos que nós iremos estudar é o sistema esquelético. Eu geralmente gosto de mostrar esse crânio, de certa forma até para chocar um pouco, porque muitas pessoas, ao verem o corpo, não têm noção de tantas coisas microscópicas e o modo de funcionamento do organismo. Então, nós estamos vendo aqui um crânio que está esboçando um dos sistemas que nós iremos estudar, que é o sistema esquelético. E mais à frente, eu mostro duas pelves. Pelvis é popularmente conhecido como osso da bacia, certo? E quando eu ministro essa aula presencialmente, eu coloco essas pelves e eu pergunto aos alunos qual a diferença que existe entre uma pelve e outra, certo? E aí eu pergunto também se eles sabem identificar
qual dessas pelves aqui é a pelve masculina ou a pelve feminina. Geralmente, alguns identificam, né, por conta de uma característica bem peculiar da pelve feminina, que é uma abertura maior relacionada aqui ao arco dos órgãos sexuais presente aqui na região do baixo ventre. E na pelve masculina isso não se caracteriza, certo? Por conta de que no organismo feminino ocorre um evento que não ocorre no organismo masculino, que é a questão do parto. Então, a pelve da mulher ela é preparada para alojar o feto aqui nos períodos embrionários e também a estrutura óssea aqui dos ossos da bacia, né, popularmente falando, tem essa abertura para que comporte a passagem do crânio do feto no momento da expulsão do parto. Então, em presencial, eu gosto de mostrar isso para caracterizar. Mas aqui também vocês estão vendo, né, que existe essa diferença. Essa pelve aqui ela é mais aberta aqui na região, aqui onde eu estou mostrando, e essa outra pelve aqui ela não é tão aberta como aquela outra ali que eu chamei a atenção para vocês. Está aqui a mesma pelve mostrada posteriormente, né? Caracterizando mais ainda o que eu falei ali, essa primeira pelve aqui aberta, mais aqui nessa região, e essa outra aqui não é tão aberta. Então, essa de cima é uma pelve feminina, por conta do que eu falei, ela é preparada anatomicamente para a passagem do feto no momento do parto, e essa daqui é uma pelve masculina. Essa outra estrutura aqui eu coloco para vocês visualizarem, que é o nosso segundo conteúdo, é o sistema muscular, certo? Músculos, junturas e articulações, para vocês visualizarem que o nosso organismo ele é formado por vários sistemas, e esses sistemas eles só têm sentido se eles estiverem agregados um ao outro. Então, quando você olha aqui para um organismo esculpido muscularmente, que é esse fisiculturista aqui, você vê que você tem músculos, né, que estão bem definidos por conta de uma atividade física, e esses músculos vão trabalhar conjuntamente com o sistema esquelético para realizar as diversas funções associadas aos dois sistemas, desde movimentação, proteção, articulação, e seja lá o que for que nós vamos estudar no decorrer desses assuntos especificamente. Então, está aqui caracterizado, né? Quando nós formos estudar sistema muscular, nós vamos ter que aprender principalmente o nome dos principais músculos dos quais nós vamos utilizar para fazer a administração de medicamentos injetáveis pelas diversas vias. E nessa outra gravura aqui eu mostro um organismo feminino também, com a musculatura bem definida, para que vocês possam ver a distinção que existe entre a estrutura anatômica muscular masculina e a estrutura anatômica muscular feminina, coisa que nós vamos ver isso minimamente no sistema esquelético, a gente não vai ver tanto essa definição, essa diferença nos órgãos em gerais, como eu vou falar para vocês mais à frente. Então tá aqui. Essas outras gravuras também elas vão caracterizar, elas são colocadas para chamar a atenção de vocês, porque muitos alunos não já é tão habitual você ver o corpo humano e você não tem a noção do funcionamento dele como um todo. Nosso corpo ele é um conjunto, ele é formado por um agregamento de vários sistemas, que esses sistemas só têm sentido se eles funcionarem próximo ao outro, ou seja, se eles estiverem inseridos no mesmo local. Se você tirar o sistema cardiológico do corpo, ele não vai ter sentido nenhum fora. Então, ele só tem sentido agregado aos outros sistemas. E todos esses sistemas são importantes. Não existe um sistema mais importante do que o outro, porque a ausência do funcionamento de um desses sistemas trará malefício aos diversos sistemas em gerais e, consecutivamente, também ao estado vital do organismo. Aqui também a gravura, né? Nessa gravura aqui eu chamo a atenção especificamente de vocês, porque ela mostra aqui um sistema esquelético, depois ela mostra o esqueleto associado ao sistema cartilaginoso. Vocês estão vendo que aqui eu tenho o osso e depois eu tenho como essa estrutura meio esbranquiçada, isso aqui não é músculo, é cartilagem. E aqui eu já tenho o sistema esquelético associado ao sistema cartilaginoso e associado ao sistema muscular, onde aqui se destaca-se alguns músculos, como nesse aqui que eu estou circulando, que é o quadríceps femoral.
Então vamos de fato aqui entender, né? O que que a anatomia vai estudar, o que que ela vai nos exigir. Então a anatomia é uma ciência que vai estudar a estrutura macroscópica do nosso organismo, como também a microscópica. Vocês devem ter visto na vida aí secundarista de vocês, que devem ter estudado em biologia, que existe uma estrutura chamada de célula no nosso corpo. E essa estrutura chamada de célula, ela que carrega, ela que transmite, ela que leva todas as informações dos diversos sistemas que vão funcionar no nosso organismo. E como também essas informações estão agregadas a uma estrutura chamada de DNA, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês. Então aqui, anatomia, ciência que estuda a estrutura macroscópica. Esse termo macro quer dizer grande. Quando eu me referenciar, quando eu me referir a macro, eu estou dizendo grande. Quando eu disser osso, eu estou falando macroscópico. Quando eu disser osso parietal, que é um osso presente no crânio, eu estou falando de uma estrutura macroscópica. Quando eu falar osteoclasto, eu estou falando de uma estrutura microscópica, que é o nome da célula, que é formadora do osso, dos diversos ossos em gerais. Então, aqui, músculos e ossos, que são estruturas macroscópicas, e estruturas microscópicas, que são as células, certo? Do corpo e dos seres vivos. Vocês têm que entender muito bem essa definição. Quando eu falar de estruturas macroscópicas, essas estruturas macroscópicas, elas têm estruturas microscópicas no seu interior. E essas microscópicas são as células, que precisam de instrumentos como o microscópio para serem visualizadas. Então, seguindo. E aí mostra aqui, né, essa gravura, né, uma gravura de mosaico, onde existe aqui, vocês estão vendo os cadáveres aqui, mostrando diversas partes dos sistemas, desde o sistema esquelético, o sistema muscular e alguns outros órgãos aqui formadores desses organismos. E desse outro lado aqui, nós temos desenhos característicos de células, certo? Então, aqui eu tenho as diversas células nos seus diversos estágios, né? Aqui está mostrando os estágios de divisão celular, especificamente aqui, caracterizado, a mitose. E mais à frente, cada uma dessas células, vocês vão ver que elas vão se agregar para formar um tecido. Esse tecido vai se agregar para formar um órgão, esse órgão vai se agregar para formar um sistema. E os diversos sistemas vão se organizar, bem organizado por sinal, para formar o organismo. Então vamos aqui para o próximo slide. Então vocês estão vendo aqui, né, que a formação da palavra anatomia o prefixo ana, quer dizer em partes, né, e tome cortes. Então, assim, a anatomia se estuda ela em partes. Como vocês vão ver no desenrolar da disciplina, eu vou falar inicialmente de sistema por sistema, isoladamente, porque não tem condição de eu falar de todos ao mesmo tempo. E ao final a gente tem que entender que a gente fala isoladamente de cada sistema, mas esses sistemas eles são bem organizados e um depende do outro, o outro depende do um para sobreviver. E eles isoladamente não funcionariam. Então tá aqui outra gravura mostrando, né, que usa a estrutura muscular do organismo muito bem caracterizada. Então vamos seguir nos slides. Então qual é o objetivo dessa disciplina? Tá aqui. Estudar a estrutura do corpo humano nos diversos sistemas. Como eu falei para vocês, vocês têm que se esforçar mais em relação ao aprendizado de vocês. Apesar de a gente estar vivendo esse momento de distanciamento social, e essa disciplina, pela experiência de professor que a gente tem, quando ela é ministrada no presencial, existe muita dificuldade dos alunos em aprender, não porque a disciplina seja difícil, mas por conta da carga de conteúdo. Porque é muito conteúdo, para muitas pessoas é nome novo demais, e o nome das estruturas, como o nome de músculo, nome de osso, nome de parte do organismo, mas vocês têm que se esforçarem para tentar entender o que eu estou passando para vocês. Porque o aprendizado é o que fica. Vai retornar às aulas presenciais algum dia, a gente não saberá quando, mas esse aprendizado é que fica. Assistam um vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quanto necessário for. Então, assim, os sistemas que nós temos são os sistemas esquelético, sistema muscular, sistema artrológico, que está relacionado às articulações, nervoso, hormonal, sistema linfático, digestivo, respiratório, circulatório, urinário,
Sistema reprodutor e os órgãos do sentido. Então, vamos para frente. Anatomia sistêmica. Mais uma vez, né? Caracterizando, frisando mais ainda, eu coloco aqui o nome do sistema e o nome técnico dele. Sistema esquelético, é o sistema osteológico. Articular, artrologia. Muscular, miologia. Nervoso, neurológico e assim sucessivamente. Esse slide é mais a título de informação de coisa técnica, porque vocês vão se deparar com esses nomes técnicos e talvez vocês não tenham conhecimento e aqui eu já entrego mais resumido para vocês não terem esse trabalho. Agora nós vamos para o primeiro conteúdo da disciplina em si. Vamos entender o que é variação anatômica. Nós sabemos que a anatomia é a parte da ciência da saúde que estuda o organismo nas suas diversas partes, macroscópica e microscópica. No entanto, pessoal, vocês sabem que nós não somos iguais. Basta a gente olhar para dentro da sala de aula aqui, onde eu vou ver pessoas magras, altas, brancas, claras, com a estrutura craniana de uma forma, outra estrutura craniana de outra forma. Quando eu falo isso, eu estou me referindo à definição de variação. Apesar de nós seres todos homo sapiens sapiens, seres humanos, nós somos diferentes, entre aspas, assim, que essa diferença é a variação nos nosso organismo. Mas essa diferença, ela não é tão crucial porque nós funcionamos igualmente. O meu coração, o de vocês, o meu rim, o meu fígado, o meu sistema digestivo, enfim, os outros sistemas, todos eles funcionam igualmente, da forma que funciona em mim, funciona em vocês e aí sucessivamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que nós temos órgãos, eu não vou utilizar a palavra iguais, nós temos órgãos semelhantes, né? Porque todo mundo tem rim, fígado e etc, etc. No entanto, eles são diferentes no seu funcionamento. Não, eles são diferentes na estrutura peculiar de cada um, certo? E quando a gente vai para a coisa macroscópica, certo? É que a gente vê isso bem melhor. Por exemplo, na sala de aula, se eu pegar bem aqui e colocar uma aluna para caminhar e outra aluna para caminhar, vocês vão ver que elas caminham, elas têm formas de caminhar diferentes. O que são essas formas de caminhar diferentes? É uma variação anatômica. Então, essa variação anatômica é o que eu estou me referindo aqui. Ela não inviabiliza o modo de viver do indivíduo. Por mais que o indivíduo tenha uma variação que não seja, digamos assim, entre aspas, aceita socialmente, caminha de um modo muito esquisito, mas aquilo ali não impede o ato de caminhar. Ele continua caminhando e se deslocando automaticamente. Então tá aqui, vamos ler aqui a definição, né? Conceito de variação anatômica. Aí eu digo aqui que a simples observação de um grupamento de pessoas evidencia de imediato diferenças morfológicas. Quando eu falo morfologia, eu estou me referindo à forma. A saber, por exemplo, formatos de crânio, cabeça. Nem todo mundo tem um crânio do mesmo formato. Algumas pessoas têm um crânio no formato triangular, outras pessoas têm um crânio mais arredondado e aí vai. Então, esses formatos, é isso que eu estou me referindo. Que as pessoas têm um crânio de formato diferente, mas isso não inviabiliza o funcionamento do crânio delas. E entre os elementos que compõem o grupo. Então, o grupo, eles são semelhantes entre si, existem variações. Essas diferenças morfológicas denominam-se o quê? Variações anatômicas, onde não ocorre o prejuízo da função. Então, essa partezinha bem aqui que está destacada em vermelho, vocês prestem muita atenção que vai seguir a vida de vocês dentro da disciplina de anatomia e vai seguir a vida de vocês como futuros técnicos de enfermagem. A variação anatômica não compromete a função. Seja qual for a variação, ela não vai comprometer a função. A partir do momento que essa variação compromete a função, aí a gente não tem mais variação anatômica. A gente tem a definição de outro termo que nós vamos ver mais à frente. Então, entendido o que é variação anatômica, vamos passar para frente.
Essa gravura aqui, ela mostra duas estruturas bem características. Então, vamos entender aqui. Vocês estão vendo aqui que tem o desenho aqui de um indivíduo que tem um corpo mais musculoso, né? Vamos falar assim, esse indivíduo aqui. E esse indivíduo aqui que tem um corpo um pouco mais magro, certo? Então, isso aqui é variação anatômica. Nós herdamos dos nossos genitores uma carga genética, onde, de acordo com essa carga genética, a gente traz determinadas características. Algumas pessoas elas já têm um formato físico definido e muitas vezes elas não estão nem malhando, não estão fazendo atividade física, nem musculação ou qualquer outra coisa. E você observa que o organismo já é bem definido. Outras já têm o organismo mais com a característica de acumular tecido adiposo. Então, tudo isso é variação anatômica, porque isso está relacionado à carga genética que a gente recebe dos nossos pais. Então, vamos falar agora dos tipos constitucionais. Nos tipos constitucionais, nós vamos entender o seguinte. Como vocês já entenderam, né, o que é variação anatômica, e dentro da variação anatômica você vai ver que tem o baixo, o magro, o alto, o gordo. Só que isso, tecnicamente, é definido. Nessa gravura aqui, vocês estão vendo que é um indivíduo que é magro, né? Magro aqui, o ponto de você ver que na região aqui dos ombros, que é a cintura escapular, é mais alargado do que na região da cintura. Então, esse indivíduo aqui, que tem esse formato físico, assim, ele é chamado de leptossomático. Já aqui embaixo, vocês estão vendo aqui um padrão físico, que é um padrão físico onde eu tenho tecidos musculares bem definidos, certo? E uma estrutura corporal ereta, que é o chamado padrão atlético. É o indivíduo que tem a estrutura física chamada de atlético. E aqui embaixo eu tenho outro formato físico de um indivíduo, onde a principal característica dele é o acúmulo de gordura na região abdominal, e esse indivíduo geralmente ele é baixo, onde eu tenho aqui o indivíduo chamado de eurissomático. Então, assim, popularmente, essas variações anatômicas, elas recebem determinados codinome, apelido, seja o que for, mas vocês têm que aprender o nome técnico. O indivíduo magro e alto é o leptossomático. O indivíduo que tem musculatura bem definida é o indivíduo tecnicamente chamado de atlético. E o indivíduo, falando entre aspas, baixinho e gordo, é o indivíduo chamado de eurissomático. Então, vocês têm que aprender essa definição, porque esses termos técnicos é o que nós vamos cobrar para vocês. Você colocar lá na prova que o indivíduo é baixinho e gordo, eu não vou aceitar, porque isso não é termo técnico. Vamos para o próximo slide. Aqui, esse slide, novamente, eu estou frisando a questão de variações corporais com os diversos tipos corporais, mostrando agora também o organismo feminino. Então, aqui o slide pergunta, qual é o seu tipo de corpo? Ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo? Então, vocês estão vendo aqui que esses indivíduos aqui, tanto o masculino como o feminino, que estão caracterizados como ectomorfo, qual a peculiaridade do organismo deles? Serem magros, né? Eles são magros, vocês estão vendo aqui, ó. O indivíduo aqui tem uma estrutura magra, alta, e a mulher também tem uma estrutura magra e alta. E no mesomorfo? O mesomorfo eu já tenho aqui indivíduos que têm uma determinada estatura, porém, o que eles têm de diferente do outro lá? Ó, esse indivíduo aqui ele já tem músculos aqui bem salientes, bem proeminentes, que dá para a gente ver na estrutura. Essa moça aqui também tem essas mesmas características. Então, o que a gente destaca de um para o outro? Que os ectomorfos são os indivíduos que são naturalmente magros e altos. E o mesomorfo é o que é intermediário, tem uma determinada estatura, mas, no entanto, o indivíduo ele tem uma massa muscular bem visível. E o interessante é que esses indivíduos aqui eles não são trabalhados fisicamente. O que eu quero dizer trabalhados fisicamente? Eles não foram para dentro de uma academia, praticar musculação durante vários anos, fazer dieta ou seguir atividade de fisiculturismo para chegar a esse padrão. Isso aqui nós estamos falando de algo que já é natural da genética deles. E o indivíduo que é endomorfo, nesses aqui, vocês estão vendo que ele já tem aqui, ó, apesar de existir a presença de alguns músculos, eles têm
uma característica diferente daqueles lá, que é a presença de tecido gorduroso no seu organismo. Então, esses são os tipos corporais e geralmente nós iremos nos enquadrar em algum desses tipos corporais. Mas vocês têm que entender, pessoal, que existem determinadas diferenças. O indivíduo que é ectomorfo, ele pode, em algum momento da sua vida, passar para ser mesomorfo, porque o nosso organismo ele é adaptável, vai depender do que você oferece para ele ao longo de sua vida. E vocês sabem que a atividade, ou talvez não saibam, né? Vamos saber agora, que atividades físicas, elas transformam os organismos, deixam eles mais lapidados, fazem com que determinados músculos que não existiam comecem a se destacar. Vocês têm que entender isso, que eu estou falando aqui do que é natural. Nesse outro slide, eu trago já somente organismos femininos para vocês verem e entenderem melhor o conceito de variação anatômica. Então, nesse slide, o que está caracterizado aqui? Então, variação do formato dos corpos femininos. Vocês... Tem uma mosca aqui que armaria. Vocês estão vendo aqui que as mulheres, o organismo das mulheres, eles recebem uma denominação, né, técnica, onde o organismo da mulher, nós vamos ter mulheres que têm o organismo reto, corpo reto, está aqui, ó, caracterizado. Mulheres que vão ter o formato do seu corpo chamado de oval. Vocês estão vendo aqui que a mulher que tem o corpo reto, que é chamado retângulo, geralmente ela é magra, e a própria inserção das escápulas coincide com a questão do quadril. Não se destaca um do outro. E mulheres que têm um formato oval, geralmente a região da cintura ela é mais arredondada e geralmente essas mulheres têm a região escapular, a região da escápula, que é os ombros menores. Mulheres com formato ampulheta são aquelas mulheres que têm aqui umas escápulas menores, uma cintura bem fina e a região do quadril um pouco destacada. E a mulher no formato pera, ela tem aqui geralmente um pouquinho de gordura no seu organismo e também as escápulas aqui bem resumidas e na região do quadril um acúmulo de tecido gorduroso. E essa aqui, né, que é a mulher no formato de triângulo, o quadril bem destacado e as escápulas bem resumidas. Vamos passar para o próximo slide. Então, esse slide ele caracteriza tudo aquilo ali, né, com a figura geométrica, que está mostrando aqui a ampulheta, retângulo, triângulo, oval e no formato de pera. Agora vamos para outro conceito, conceito de anomalia e monstruosidade. Vocês viram que a variação anatômica, a principal particularidade dela é não ocorrer prejuízo da função. Dentro da monstruosidade e da anomalia, nós vamos ver que já existe uma diferença em relação à variação anatômica. Vamos ver aqui. Então, na variação anatômica, não há prejuízo da função. Entretanto, pode ocorrer variações morfológicas que perturbam a função. Exemplo, a ausência de um dedo na mão direita, certo? Então, em qualquer uma das mãos, nós temos 5 dedos na mão. Qualquer um desses dedos não vai, de certa forma, prejudicar o funcionamento da mão, correto? Isso. No entanto, irá deixar esse funcionamento, que é 100%, digamos, em partes comprometido. E existe um dos dedos, que é o dedo polegar, que na ausência dele, o funcionamento da mão vai ficar comprometido a 50%, porque ele é chamado de dedo oponível e ele é o principal dedo que nós temos na mão. Então, isso aí é uma anomalia. Então, quando o desvio padrão anatômico perturba a função, diz se tratar-se de uma anomalia e não de uma variação anatômica, porque a variação anatômica não ocorre prejuízo da função. Nesse caso específico, o que seria a variação anatômica? A presença de um dedo a mais na mão. Então, existe um problema genético, que é chamado de polidactilia, onde algumas pessoas nascem com um dedo vestigial, próximo ao dedo mínimo, onde isso é uma variação anatômica. No entanto, esse dedo ele é um dedo vestigial, sem função, porque está relacionado a uma coisa genética. Tanto é que, em muitas circunstâncias, ele pode até ser retirado, geralmente não vem osso, é só cartilagem mesmo. Então, não perturba o funcionamento da mão, a presença desse dedo. É uma variação anatômica. Já se nascer com a ausência de um dos dedos, principalmente se for o dedo polegar,
isso aí é uma anomalia, com certeza vai prejudicar o funcionamento da mão. Então, prosseguindo, se a anomalia for acentuada a ponto de deformar profundamente a estrutura do corpo do indivíduo, sendo incompatível com a própria vida, isso aí é uma monstruosidade. Então, vamos fazer a recapitulação aqui. Variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Variação anatômica, não ocorre prejuízo da função. Os corpos são diferentes nos seus formatos, nas suas diversas variações, no entanto, eles continuam realizando todas as suas funções, sejam elas quais forem. Na anomalia, ocorre um prejuízo da função, porque a ausência de determinada parte do órgão vai fazer com que esse órgão não funcione em 100% da sua vitalidade. E a monstruosidade vai comprometer a vida do indivíduo. O indivíduo não vai ser viável. Ele vai nascer, mas, no entanto, não vai conseguir viver. E o principal exemplo que nós temos disso aí é a agenesia. O que é isso? A agenesia é a ausência de estrutura cerebral em alguns fetos decorrente de anomalias que ocorrem no período embrionário. Geralmente, essas anomalias estão relacionadas ao consumo de determinadas drogas, como a talidomida, ou a proximidade de substâncias que são teratogênicas, que a gente diz que são radioativas, que vão induzir o feto a sofrer determinadas anomalias, que essas anomalias, se elas findarem a genesia, o indivíduo não vai, ele vai nascer, poderá até nascer, né, o feto, mas ele não vai conseguir viver. E isso foi muito bem característico, vocês devem ter ouvido aí há uns anos atrás, que estavam nascendo crianças deformadas quando a mãe estava grávida e adoecia de zika, certo? Nascia com microcefalia, as crianças que nasceram com microcefalia, dependendo do grau da microcefalia, né, elas iriam sobreviver com todas as limitações possíveis, digestiva, respiratória, enfim, sejam elas quais forem. E tinham crianças que a microcefalia era tão severa que as estruturas cerebrais centrais, né, que estão no crânio, não se desenvolviam. Quando elas não se desenvolviam, esse feto chegava a morrer mesmo, o feto não era viável. Então, esses aí são exemplos de agenesia. Estão entendendo? Variação anatômica, ocorre apenas uma variação, mas o organismo realiza todas as suas funções. Anomalia, ocorre o prejuízo da função por uma deformidade no membro, ou alguma parte do corpo. E monstruosidade, o organismo não vive porque falta alguma parte nobre, que essa parte nobre compromete a vida, e o principal exemplo que nós temos é a ausência de cérebro em alguns fetos que sofrem processo de anomalia, seja por substâncias radioativas ou seja por incompatibilidade genética dos progenitores. Então está aqui a gravurazinha mostrando, né, uma agenesia para vocês, está aqui dentro do vidrozinho, né, a fotografia do feto. Ele nasce com a parte do crânio, somente da face, mas não nasce com os órgãos aqui do sistema nervoso central, certo? Porque vocês pensam, o aluno pensa que dentro do crânio só tem cérebro, mas não é. O cérebro é um dos órgãos que compõem o encéfalo. Nós temos cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, hipotálamo, tálamo. Então, nós temos uma série de estruturas, onde essas estruturas vão comandar várias funções do nosso organismo. Então, está aqui. Crianças que nascem sem essa estrutura aqui, elas não conseguem sobreviver. E vocês observem aqui que a parte anatômica aqui, os braços, né, a região abdominal, toda ela se forma sem nenhum problema. Mas como não tem cérebro, não se desenvolve e é inviável uma criança dessa sobreviver. Então aqui, pessoal, esse outro slide ele vai mostrar a parte de nomenclatura. Então vocês sabem que toda ciência nova ela traz suas particularidades e suas nomenclaturas. E a anatomia não é diferente, não. Na anatomia, além de vocês entenderem o funcionamento das coisas, aprenderem, certo? Muitos vão querer decorar, mas não tentem decorar, não, tentem aprender mesmo. O nome das estruturas, certo? Porque nós vamos lá na frente, nós vamos falar de quantas partes compõem o corpo humano, cabeça, tronco, membros. Aí nós vamos falar de cintura escapular, cintura pélvica, e aí os nomes vão
realmente ficando muito técnico mesmo. Então, existe uma abreviação, que essa abreviação é a abreviação técnica que pode ser usada em qualquer lugar do planeta relacionada às estruturas anatômicas. Vocês estão vendo aqui que o A é para artéria, né? Face para fascículo, ligamento, músculo, nervo, ramo. Por que a gente coloca isso? Porque vocês, quando chegaram lá na disciplina de fundamento de enfermagem, e vocês estiverem na vida prática de vocês vão encontrar em algum lugar, vocês podem se deparar com essas abreviações. Essas abreviações, elas são técnicas, elas existem de fato para agilizar o andamento de algumas coisas. Então, vocês têm que ter conhecimento disso e aprender. Vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo aqui nós vamos falar da divisão do corpo humano. Então, vamos começar pela partezinha mais básica. Então, o nosso corpo ele recebe uma determinada divisão, certo? Vocês devem ter aprendido uma lá no ensino médio fundamental de vocês, mas vamos ver aqui a parte que é compatível e que é referente às ciências da saúde. Então, o corpo humano ele vai ser dividido em cabeça, que vocês já conhecem, né? Não é nenhuma novidade. Ele vai ser dividido em tronco, só que no tronco vocês têm que saber agora que eu tenho duas estruturas. Eu tenho uma estrutura que eu chamo de tórax, e eu tenho outra estrutura que eu chamo de abdômen. Ah, professor, onde é que é esse tórax, esse abdômen aí? Lá vocês vão ver onde é que é o limite de um e do outro. Divide-se também em membros, onde os membros nós temos superiores e inferiores, certo? Vocês têm que saber dessa forma, não é falar perna e braço, porque quando eu digo braço, eu não estou falando dos membros superiores. Quando eu digo braço, eu estou falando de uma das partes do membro superior. E quando eu estou falando perna, eu estou falando de uma das partes do membro inferior. Então, é bem simples, né? É bem básica essa divisão. Certo? Cabeça, tronco, que é o tórax e o abdômen, e os membros superiores e os membros inferiores. Então, visto lá as divisões básicas do corpo humano, vamos ver essa parte aqui, que é uma parte mais técnica, uma parte mais chata de aprender, mas tem que ser falado, porque vocês têm que entender o que é posição anatômica. Então, para se estudar o corpo humano, foi necessário a gente adotar um posicionamento, porque senão o indivíduo ia dizer, do lado direito. Bom, às vezes o lado direito meu não é o lado direito seu, vai depender do modo que nós estamos posicionados. Se eu estivesse dando aula presencial para vocês, e vocês de frente para mim, o meu lado direito era o lado esquerdo de vocês. Então, a posição anatômica, ela serve para isso. E o que é a posição anatômica? Como é que ela é definida? Da seguinte forma. O indivíduo está aqui, vocês estão vendo aqui a gravura do corpo humano, ele está deitado sobre um tablado, certo? Sobre uma mesa lá qualquer, com um olhar direto para o horizonte, vocês estão vendo o olhar direcionado para o horizonte, e a face voltada para frente. Os membros superiores estendidos ao longo do tronco e com as mãos espalmadas para a região da frente. E os membros inferiores unidos com as pontas dos pés direcionadas para frente. Então, isso aqui é a posição anatômica. Todas as vezes que eu falar de posição anatômica, você tem que lembrar na sua cabecinha que a posição do corpo humano é essa daqui. Porque se eu descreva de qual lado está o fígado na posição anatômica. Aí você vai dizer que está do lado esquerdo, do lado direito. Aí eu entenderei, porque eu estou me referenciando à posição anatômica. Ou então, se eu perguntar a vocês, eu vou fazer determinada administração de medicamento em um membro superior, que segundo a posição anatômica vai ser o direito. O lado direito da posição anatômica é sempre o mesmo. Então, entendido isso aqui, certo? Vamos passar para os próximos conteúdos. Planos anatômicos. Os planos anatômicos, eles servem para estudar o organismo nas suas diversas partes. Como eu disse a vocês, o estudo do corpo humano não foi feito todo ao mesmo tempo. Ele foi feito em partes. Ao longo da história da ciência anatomia, o homem ele foi descobrindo algumas coisas, depois foi descobrindo outras. Isso atrelado e associado ao desenvolvimento tecnológico, com o advento de microscópio, de lupa,
de equipamentos que conseguiam visualizar internamente os órgãos, e aí a ciência anatomia foi evoluindo. E como também fazendo o estudo necrópsio. O que é isso? Pegando os corpos, cortando e verificando onde era que estava determinada estrutura. Então, os planos anatômicos eles foram definidos para isso. E nós temos os planos anatômicos, eles delimitam o corpo, né? Aí eu vou ter o plano ventral, dorsal, lateral, superior cranial, inferior podálico. E aqui o sagital, o mediano, o coronal, o transversal. Então, se pela experiência como professor, isso aqui eu tenho certeza que vocês não vão entender de imediato, se vocês se esforçarem. Porque a maioria dos alunos tem muita dificuldade no entendimento desses planos. Mas o bom é que no curso técnico de enfermagem, vocês não vão utilizar essas definições de plano, é somente para o entendimento. E por que que a gente diz que esses planos existem? Porque vocês vão ver aqui nas gravuras o corpo humano cortado de diversas formas. E se vocês tivessem a oportunidade de visitar um laboratório de anatomia e lá ter acesso aos cadáveres, às peças anatômicas, vocês iriam ver que elas são cortadas de acordo com o plano, para serem estudadas daquela forma. Aqueles cortes, se você pega um crânio ou qualquer outra parte do organismo, eles não são feitos de modo aleatório. Existe uma técnica e essa técnica está relacionada ao estudo que vai ser aplicado em cima daquele determinada estrutura e organismo. Então está aqui, né? A gravura, estou mostrando em gravura aqui os planos que delimitam o corpo humano. E isso também serve para vocês entenderem a questão do posicionamento. Porque quando eu falar região anterior do nosso corpo, eu estou falando da região que, entre aspas, a população popularmente chama-se de frente. Ah, na frente é a região anterior. Região posterior dorsal é tudo que está na região das costas. E aí, região craniana, região do encéfalo, região da cabeça, região podálica, região dos pés e aí sucessivamente. Então, vamos ver nessa gravura aqui. Como eu falei para vocês não vão se preocupar muito com essa questão dos planos, porque eles são muito mais cobrados nos cursos a nível superior. Então, aqui mais vocês têm que entender que existem dois planos bem característicos, né? Que é o plano mediano, esse aqui, ó, que a gravura está mostrando. Mediano porque diz no meio. A gente corta o corpo humano no meio, aí fica um lado esquerdo e um lado direito. Esses lados, eles não são iguais, eles são oponíveis, certo? Porque eu vou ter órgãos parecidos de um lado e do outro, mas existem determinados órgãos que existem de um lado que não existem do outro. Por exemplo, a vesícula biliar, que está presente em um dos lados e não está presente no outro. E aqui nessa outra gravura eu mostro, né, a região do crânio, mostrando para vocês que no plano mediano, esse crânio vai se desenvolver e ele já nasce com essa estrutura aqui, que no popular é chamado de moleira, que tecnicamente a gente chama de fontanela. Esse outro plano aqui mostra para vocês a delimitação de duas estruturas. Então, o plano de secção frontal, ele divide o corpo em duas partes. Uma região anterior, que é a região da frente, e outra região posterior, que é a região dorsal, a região das costas. E esse outro plano, o plano transversal, são planos que vão cortar o organismo de modo transversal, que são paralelos aos planos craniais, podálico e caudal, que são horizontais, né? Para que vai servir? Vai servir para estudar determinadas partes do corpo humano isoladamente, certo? E os próprios instrumentos que fazem exames de imagem, eles são programados de acordo com esses planos para ver as partes que compõem especificamente cada órgão e aí sua particularidade. Então está aqui nessa última gravura, a gente tem uma junção dos três principais planos. O plano sagital divide o corpo direito e esquerdo. O plano coronal divide o corpo trás e frente. E o plano transversal, que divide o corpo na região transversal, certo? Vai ficar uma parte superior e outra parte inferior.
Então está aqui frisando mais uma vez os planos que dividem o corpo humano, né, e suas diversas variações. Não vamos nos deter muito nisso não, porque eu já falei. Vamos agora para os principais eixos do corpo humano. Então o nosso corpo, como eu falei a vocês, ao longo da história da anatomia, ele é estudado de diversas formas. E essas diversas formas de estudo estão relacionadas ao entendimento e à localização, principalmente, né, dos órgãos. Então, o eixo longitudinal, como diz, né, vai colocar o indivíduo na posição de pé e situa-se o ângulo reto em relação ao solo, que é esse aqui. O eixo transversal vai cortar o indivíduo na região transversal. E o eixo antero-posterior, também chamado de sagital, vai cortar o indivíduo aqui nessa região antero-posterior. Então, esses eixos e esses planos, mais uma vez falando, é para vocês entenderem que para estudar o corpo humano não é feito de modo aleatório. Existe uma organização. E essa organização está relacionada ao entendimento desses planos. Bom, agora vamos começar de fato o primeiro sistema que nós vamos estudar no corpo humano, depois do entendimento dessa parte inicial, principalmente relacionada à questão de variação anatômica, anomalia, monstruosidade, que vai ser cobrado para vocês, muito bem cobrado. Vamos estudar em parte aqui o sistema esquelético. Então, o sistema esquelético é formado por estruturas rígidas, que são os ossos. Isso aí não é novidade para vocês, né? No entanto, vai ser novidade as funções e o entendimento e a associação de cada um desses ossos. Então, vamos aqui. Então, eu digo aqui para vocês, nesse slide, que cada osso é um órgão único, certo? Cada osso no nosso sistema é um órgão único, por mais que nós não temos a consciência disso. Então, cada osso do nosso sistema esquelético é um órgão individual. A ausência de algum desses ossos, com certeza, trará prejuízo. E a ciência que estuda eles, em sua essência, é a osteologia. E o profissional que é especializado em ossos é o médico ortopedista. Então, assim, quais são os tecidos que estão associados aos ossos? Porque para os ossos funcionar, se vocês pegarem um esqueleto, vocês verem um esqueleto lá humano, lá não tem função nenhuma, está lá inerte, né? Os ossos presentes, mas não serve de nada. E se você não, se o esqueleto na escola não for amarrado com arame e soltar os ossos lá, eles despencam e não tem função nenhuma, não serve para coisa nenhuma. É por isso que a gente diz que eles estão associados a alguns tecidos. E quais são os tecidos que estão associados ao sistema esquelético? Todos esses aqui, ó. Tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo denso, epitelial, sanguíneo, adiposo e tecido nervoso. Então, para vocês entenderem que, por mais que a gente pense que por conta de o osso ser uma estrutura rígida, ele seria uma estrutura inerte, negativamente. O osso é uma estrutura vital, onde tem funções vitais e está ativo, né? O que eu quero dizer está ativo? Ele está se revitalizando a todos os dias e sofrendo os processos de envelhecimento que o organismo sofre. Tanto é que existem determinadas doenças que vocês sabem que existem, os desgastes dos ossos ao longo da nossa vida. Então, vamos passar para o próximo comentário. Então, nessa gravura aqui, eu trago para mostrar para vocês o sistema esquelético, um esqueleto humano, certo? Tanto na região anterior, lembrando lá dos planos anatômicos, como na região posterior. Então, vocês estão vendo aqui que o nosso esqueleto ele é um agregado de ossos, onde esse agregado de ossos só tem função se ele estiver agregado a outros sistemas, porque os ossos por si só eles não vão servir para nada se não tiver músculo, se não tiver cartilagem, se não tiver sistema sanguíneo, sistema nervoso e etc. Então, o que é o esqueleto, tecnicamente, né? Para vocês responderem aí nas diversas questões e aprender para a vida de vocês. Ele é um conjunto de ossos e cartilagem que se interligam para
formar o arcabouço. O que é arcabouço, pessoal? É o conjunto, a estrutura do corpo do animal e desempenhar diversas funções. Então, assim, é um conjunto de ossos que estão interligados para formar a estrutura do arcabouço. Então, a nossa estrutura orgânica. Porque os diversos organismos, as diversas espécies, eles vão ter os esqueletos de forma diferente. E existem organismos que têm um esqueleto por fora, que é chamado de exoesqueleto. Existem organismos que têm um esqueleto por dentro, como nós seres humanos, que é chamado de endoesqueleto. Então, assim, para vocês não esquecerem, o que é esqueleto? É um conjunto de ossos e cartilagem. Eu não posso dizer que é somente um conjunto de ossos. Tem que ser ossos e cartilagem porque estão juntos para formar o arcabouço do organismo. Agora vamos ver aqui a divisão do esqueleto, né? Então nós vimos anteriormente, para vocês não esquecerem, que o corpo humano é dividido em cabeça, tórax, abdômen, membros superiores e membros inferiores. Sem nenhum problema isso aí, entendido por todos. Agora vamos ver a divisão do esqueleto, que não é a mesma divisão do corpo humano. Vocês devem se atentar muito bem a isso. Então o esqueleto ele divide-se em duas partes. Uma mediana formando o eixo do corpo composto pelos ossos da cabeça, do pescoço e do tronco, que é o tórax e o abdômen. Quando eu tenho os ossos da cabeça, do pescoço e do tronco, aqueles referenciados ao tórax, a caixa torácica, e aqueles referenciados ao abdômen, esse esqueleto eu vou chamar de axial. E eu vou ter outra parte do esqueleto que fica apensa. Esse termo apensa, vamos usar como sinônimo, fica dependurado a essa, que forma os membros, que constitui o esqueleto apendicular. Então, quais são as partes que compõem o esqueleto? Esqueleto axial e esqueleto apendicular. E o que é o esqueleto axial? Cabeça, pescoço e tronco. E o que é o esqueleto apendicular? Membros inferiores e membros superiores. Unidos, né, por uma das porções das cinturas, que eu tenho a cintura escapular, que é formada pela região torácica, pela escápula e pela clavícula. E tem a cintura pélvica, que é formada pelos ossos do quadril. Então, bora recapitular tudo isso aqui. Quais são as partes do esqueleto? Esqueleto axial e esqueleto apendicular. Esqueleto axial, cabeça, pescoço, tórax e abdômen. Esqueleto apendicular, membros inferiores e membros superiores. Bom, mas ficou faltando ainda o quê? Duas cinturas. Uma cintura em cima, que é chamada de cintura escapular. O próprio nome diz escapular porque está relacionada às escápulas, onde eu tenho uma parte do tórax, mas o que forma mesmo os ossos da cintura escapular é a clavícula e a própria escápula. E tenho os ossos do quadril, que forma a cintura pélvica. Então, duas cinturas, um esqueleto axial e um esqueleto apendicular. Vamos ver agora na gravura, né? Tá aqui a gravurazinha mostrando aqui o esqueleto axial. Então eu tenho aqui crânio, com todos os ossos que formam o crânio, nós vamos estudar os ossos formadores do pescoço, que a gente chama de coluna cervical, os ossos formadores aqui da caixa torácica. Eu não vou perguntar para vocês o nome das costelas, mas vocês vão aprender aí um pouquinho, né? Mas vocês saibam que existem as costelas, desde a primeira, segunda, terceira costela, as costelas flutuantes, mas esse osso aqui, dessa região aqui, vocês vão ter que aprender o nome dele, que é o osso externo. E existe o restante aqui da coluna vertebral, também fazendo parte do esqueleto axial. Agora vamos ver o esqueleto apendicular. No esqueleto apendicular, eu tenho os dois conjuntos de membros, membros superiores e membros inferiores. Nos membros superiores, professor, é o braço. Não, não é o braço. É o braço, é o antebraço e é a mão. Então, eu tenho um membro superior
Ele é formado por 3 partes. Cada uma dessas partes tem suas peculiaridades. Ele é formado pelo braço, onde eu vou ter lá o osso formador do braço, o húmero, esse que eu estou mostrando aqui. Ele é formado pelo antebraço, onde eu tenho 2 ossos, que é o rádio e a una. E ele é formado pela mão, onde eu tenho vários ossos, que eu tenho os ossos do carpo e os ossos do metacarpo, e também as falanges. Eu vou ser mais flexível em relação aos ossos da mão e aos ossos do pé. Não vou cobrar muito para vocês não, senão vocês vão ter mais dificuldade em memorizar o nome desses ossos. E no membro inferior, nós não temos a perna. Esse nome, perna, é uma das partes do membro inferior. Então, o que eu tenho aqui no membro inferior? Eu tenho os ossos do membro inferior. Esse osso aqui, que é o maior osso do corpo humano, ele está fazendo parte ele está compondo uma das partes do membro inferior, que é a coxa, a região da coxa e é o fêmur. Então, aqui, onde eu tenho o fêmur, eu tenho a coxa. Aí tem a região divisória, né, que eu tenho a articulação, que é a articulação do joelho, com o osso aqui chamado de patela. E abaixo aqui eu tenho a perna. Então, quando você falar perna, eu vou entender que você está falando dos ossos que estão presentes aqui na região da perna. Quais são esses ossos? A tíbia e a fíbula. E logo abaixo eu tenho os ossos formadores do pé. Então, bora recapitular. Quando eu digo membro inferior, que é uma das partes componentes do esqueleto apendicular, eu tenho coxa com o fêmur, que é o osso da coxa. Eu tenho a região da articulação, mas a gente vai falar nas articulações, mas tem um ossozinho da patela. E tem uma perna que é formada pelos seguintes ossos, tíbia e fíbula, e tem os ossos do pé, com as diversas estruturas, né? Que a gente chama ossos do taço, destacando-se aqui o calcâneo, os metatarsos e as falanges, que eu também não vou cobrar muito de vocês, as partes relacionadas a esses ossos do taço. Então, vocês vão ter que aprender que no pé é o taço e lá na mão é os carpos. Então, está aqui os membros inferiores e membros superiores. Cintura escapular. Como eu disse a vocês, além de ser formado pelo esqueleto axial e pelo esqueleto apendicular, existe também a cintura escapular. O nome diz cintura escapular, qual é o principal osso? Escápula. E quais são os ossos formadores da cintura escapular? Escápula e clavícula. Está aqui caracterizada a clavícula e aqui a escápula. Esse osso escápula, há um tempo atrás, ele também recebeu o nome de omoplata. Vocês podem encontrar em algum material de vocês, mas atualmente ele é denominado de escápula. E tem-se a cintura pélvica com os ossos formadores aqui da região pélvica, conhecida popularmente como osso do quadril, onde eu tenho o ilho, o isquio e o pubis, que são os ossos formadores do quadril. Agora vamos para a parte mais prática, né? Porque essa disciplina, além de ser de anatomia, ela também tem fundamentos de fisiologia. Onde a fisiologia é o entendimento do funcionamento. Anatomia, eu vou falar, eu quero que vocês aprendam o nome do osso. Os ossos do crânio, parietal, temporal, certo? Occipital, e aí sucessivamente, que vocês vão aprender. E a parte fisiológica é a função. Esse osso serve para quê? Qual é a função dele? Então vamos aqui, funções do esqueleto. O esqueleto ele tem diversas funções, né? Não precisa nem a gente procurar em material, porque a gente vai saber que o esqueleto ele serve para sustentar, ele serve para proteger. No entanto, vamos caracterizar aqui e ver como é que ele faz essa proteção e essa sustentação. Então tá aqui, funções: sustentação, proteção, movimentação, armazenamento e homeostase mineral, especificamente de cálcio e fósforo, e é o local de produção de células sanguíneas e armazenamento de lipídio. Então já complicou um pouco mais aqui, né, o entendimento das coisas. Então, sustentação a gente já sabe, que se não fosse o sistema esquelético, o corpo humano era só um amontoado de músculo, ficava deformado. Proteção. Como é que o sistema esquelético faz proteção? Em que regiões ele faz proteção? Então, vamos entender o seguinte.
Na nossa região do crânio, na cabeça, o crânio ele se forma quando a gente nasce, ele não está o osso todo compactado, ele vai se compactando à medida que a gente vai crescendo. Então a gente nasce com as fontanelas e essas fontanelas vão se fechando à medida que a gente cresce. Qual é a função do crânio? Proteção, certo? Nosso sistema nervoso é inserido dentro do crânio porque esses ossos formadores do crânio, eles conferem, eles dão uma determinada proteção aos órgãos do sistema nervoso. Se não fosse o crânio, o sistema nervoso era muito mais fácil de ser danificado, lesionado, e era muito mais fácil os acidentes relacionados, porque para chegar no sistema nervoso tem que, primeiramente, quebrar o osso do crânio para poder chegar até lá. Então, a outra função é movimento. Isso aí não precisa nem eu caracterizar, né? A gente já sabe muito bem que ocorre essa movimentação relacionada com a articulação entre um osso e outro. Depois é armazenamento e homeostase mineral. O que o osso armazena? Certo? Então, o osso ele é o principal órgão armazenador de uma estrutura chamada de lipídio. Popularmente vocês conhecem como tutano. A gente conhece como medula amarela ou medula vermelha. Tecnicamente, no osso, quando o osso ainda está vivo, dentro do vivo, essas estruturas têm essa coloração amarela e vermelha. E como homeostase mineral. Por que homeostase mineral? Porque ele é uma fonte de guardar cálcio, certo? E estruturas relacionadas ao fortalecimento do osso. Então, assim, essa homeostase que ocorre é porque o osso, para ele se formar, ele precisa de cálcio e fósforo na sua constituição. Então, ele vai tanto assimilar, as células ósseas vão assimilar esses dois íons e vão guardar durante o seu processo de formação e aí amadurecimento. Tanto isso é verdade que quando a gente envelhece, que ocorre o desgaste das quantidades satisfatórias de cálcio no nosso organismo, principalmente nas mulheres, no período de menopausa, porque está relacionado a uma queda muito grande do hormônio de estrogênio, ela desenvolve uma doença chamada de osteoporose. O que é osteoporose? Nada mais é do que o enfraquecimento do osso. O osso passa a ficar flácido, frágil e quebradiço, porque não consegue mais agregar sais de cálcio na sua constituição. E a outra função do sistema esquelético que talvez vocês não sabiam é o armazenamento de lipídio, que são as duas medulas que eu já falei. Onde na medula óssea vermelha é lá onde é produzida as células do sangue. Então, assim, vamos entender melhor. Onde é que é feito, onde é que é produzida as células sanguíneas? Dentro da medula óssea vermelha, que faz parte dos ossos, principalmente aqueles ossos longos. O fêmur, por exemplo, é um osso que produz muitas células sanguíneas. Então, vocês vão ver quando chegar lá no sistema sanguíneo que o sangue é formado por várias coisas. Uma dessas coisas são as células. E as células sanguíneas, principalmente as hemácias, são produzidas dentro da medula óssea vermelha. Então, frisando, o que é a função do osso? Sustentação, proteção, movimentação, armazenamento mineral e produção de células do sangue e como também armazenamento de lipídio. Certo? Por que o osso armazena lipídio? Porque esse lipídio ele é uma fonte energética e vai servir para o funcionamento das células ósseas durante o período da vida do indivíduo aí, mais ou menos aí, enquanto o indivíduo viver, que necessitar de fontes energéticas, essa fonte energética está lá como reserva. Então, vamos ver aqui. No indivíduo adulto, em idade que se considera completado o desenvolvimento orgânico, o número de ossos é geralmente de 206 ossos. Então, o nosso organismo ele tem, em média, 206 ossos. Por que eu estou dizendo em média? Todo mundo não é igual, não? Não, pode variar essa quantidade, porque nós vamos ver lá à frente por questões relacionadas aos ossos sesamoides. E essa quantidade pode variar devido a fatores de idade, individuais, fatores de contagem, né? Particularidade para os ossos sesamoides.
Então, aqui eu estou mostrando a primeira estrutura óssea que nós vamos ver. Uma crista ilíaca, mostrando o osso da bacia, que é tecnicamente chamado de osso da pelve. Esse osso aqui, a gente diz osso, mas são 3 ossos que compõem aqui essa estrutura, né? É o ilho, o isquio e o pubis. Eles não nascem, quando a gente nasce, eles não nascem agregados, juntos, nasce um pouco ainda flácido e associado a muita cartilagem. Aí, à medida que vai crescendo, esses ossos eles vão se juntando através de estruturas chamadas de sutura, né? Onde depois que chega a fase adulta, a gente vê unicamente uma estrutura óssea sólida e formadora aqui dessa região. Essa outra gravura, novamente, eu repito aqui a estrutura do crânio, para mostrar para vocês também, chamar a atenção de vocês também, que o crânio ele não é somente um osso. Por mais que a gente pense que ele seja somente um osso só, ele é uma junção de vários ossos que estão muito bem agregados, unidos, e que conferem a proteção que a gente viu lá no slide anterior. E agora nós vamos para a classificação dos ossos. Bom, pessoal, eu vou dar um tempo, certo, nessa aula aqui, porque essa aula é muito extensa, eu vou dividir ela em 2 partes. Nós vimos lá as partes iniciais da anatomia, parte introdutória, um pouquinho da parte histórica, o que é a variação anatômica, classificação das partes do organismo, as partes que compõem o sistema esquelético e função, e vamos agora para a classificação dos ossos. Eu vou fazer essa parte aqui em um segundo momento, vocês aguardem aí quando eu enviar para vocês.